Olá, boa noite a todos e todas. Aguarde só um pouquinho que eu vou tentar compartilhar em outro perfil aqui. Só um pouquinho, tá? Coisa rápida. Eu quero saber primeiro como é que tá aí o som, a imagem. Como é que estão aí? Tá dando para ouvir bem? Acho que precisa subir mais essa luz. Pera aí só um pouco. Melhorou. Até aqui também não tá bom. Tá ótimo. Bem, gente, eu quero mais uma vez dar uma boa noite a todas e todos, tá? Dizer que eu tô aqui improvisando essa transmissão ao vivo aqui, tá? Porque eu acho muito importante, depois dessa eleição, a gente não sentir essa necessidade de falar sobre as minhas impressões em relação à eleição, tá? Então achei muito importante dar algumas opiniões aqui, tá? Evidentemente, como eu já disse no preâmbulo, tá? Aqui não é nenhuma análise mais profunda, mais científica, né? Mais reflexões que eu acho fundamental que a gente faça nesse momento, tá certo? Particularmente porque teve muito debate quem ganhou essa eleição, né? Então todo mundo ficou dizendo assim, a esquerda ganhou por isso. Não, que Bolsonaro perdeu. Isso aí parece estar muito claro, né? E que o Centrão ganhou. E por que ganhou? Por que voltou nessa lógica do Centrão? Por que o Brasil voltou a votar, né, em pessoas do perfil, né, tradicional, da política tradicional, né, que acontece no nosso país? Então eu acho que a grande reflexão que a gente tem que fazer é entender qual é a disputa real realmente que nós temos nessa eleição, né? Eu acho que na verdade isso que é fundamental. O que é que nós estamos disputando? Quem está de fato disputando essa eleição? Quais são os interesses que estão por trás dessa eleição? Eu acho que isso que é fundamental que a gente realmente faça essa reflexão, tá? Então acho que a disputa real é o que mesmo, né? Porque o bolsonarismo, né? E aí é bom que a gente fale a partir daí, a partir dessa lógica do bolsonarismo. O bolsonarismo ele foi derrotado. Mas o porquê que existiu o bolsonarismo? Como é que se justifica no Brasil e no mundo, né? Diante da extrema-direita desqualificada, ser eleita e ter seguidores. O que explica isso? E como é que essas pessoas conseguiram chegar ao poder? Eu acho que isso é importante para a gente poder fazer análise da eleição, né? Então é muito interessante a gente entender, né, que na verdade, a disputa real, e eu digo isso para todo mundo que a gente tenta aprofundar o debate, a disputa real ela tem que ser analisada a partir dos interesses econômicos, tá certo? O que representa os partidos e o que representa os governos no sentido econômico? Ele defende o quê? É uma política de inclusão social que bota o pobre no orçamento, que bota as políticas sociais no orçamento, ou é uma política para beneficiar os banqueiros e manter essa lógica mundial de concentração de renda do neoliberalismo? Isso é importante responder essa pergunta, né? Quando você analisa a partir dessa pergunta, você vai ver claramente, né, que a extrema-direita ela é eleita pela elite que quer fazer a reforma e que não consegue pelo voto com representantes próprios da própria elite tradicional. Explicando bem, há muito tempo que a elite do Brasil, guiada por Paulo Guedes, pelos banqueiros, pelos interesses concentradores de renda, que eles querem fazer reformas no Brasil que lasca o povo, desculpa o termo, que diminua o salário mínimo, que aumente o desemprego criando um exército de reserva e beneficie uma pequena elite, políticas que façam com que haja diminuição dos direitos trabalhistas, dos direitos de se aposentar,
dos direitos da saúde, dos direitos à educação. Há muito tempo que eles querem fazer isso, e eles tentaram fazer isso várias vezes, disputando a eleição com o PT, que mesmo não fazendo modificações mais profundas, mas a mudança em relação ao que vinha antes foi muito importante. Porque o PT fez uma coisa muito simples, ele colocou o pobre, colocou a população, colocou o governo a serviço da maioria. Essa que é a verdade, apesar de não fazer rupturas profundas. E o que aconteceu na prática? Quando eles perceberam que não tinha alternativa, fizeram a crueldade com o povo brasileiro. Se eles não podiam eleger Amoedo, se eles não podiam eleger Alckmin, se eles não podiam eleger o pessoal do neoliberalismo tradicional, eles aceitaram apoiar um fascista, apoiar uma pessoa desqualificada, que é o presidente Bolsonaro, mesmo sabendo de todo o risco que tinha em relação ao povo, porque o que eles querem, eles estão conseguindo, gente. Vamos entender isso. O que eles querem, eles estão conseguindo. O que eles querem não é Bolsonaro. Agora, Bolsonaro, para eles, tanto faz, porque o que eles queriam era tirar o PT e aprovar as reformas excludentes, cruéis com o povo no Congresso Nacional. Fazer a agenda dos bancos. Fazer a agenda da reforma trabalhista, de tirar os direitos, de reduzir o investimento na população, beneficiar a elite, concentrar mais renda. O que eles queriam era a autonomia do Banco Central. Isso é que eles queriam, usar o Bolsonaro. Cruelmente usaram o Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Porque o governo Bolsonaro, ele tem dois aspectos. Tem um aspecto desqualificado da extrema-direita, maniqueísta, que busca toda uma lógica anticientífica, anticivilizatória, antinatureza, enfim, toda essa coisa trágica que é o governo Bolsonaro, nós sabemos disso. Mas a agenda principal não é essa, a agenda principal é econômica. E nessa agenda econômica, Bolsonaro é aliado, entre aspas, até porque ele não tem nem aprofundamento para saber exatamente qual é a agenda, se é A, se é B, se é C, do ponto de vista econômico. Quem dá a regra é Paulo Guedes, dizendo o seguinte: olha, tem que beneficiar a elite, tem que beneficiar os bancos, tá? E o desenho econômico nosso é concentrando renda mesmo, tá? Porque o Brasil vai crescer a partir da exploração da população, aumentando, diminuindo os direitos trabalhistas, diminuindo o salário das pessoas, né? Diminuindo Bolsa Família, essas coisas todas, congelando saúde, educação, essas coisas. Essa é que é a agenda deles. E a agenda da elite, que Bolsonaro concorda, e aí tá junto Bolsonaro, tá junto aí Rodrigo Maia, tá junto aí todos esses partidos de centro, tá? De centro, tá certo? Que efetivamente defende essa tese, que na verdade não defende, não exatamente defende, porque a disputa econômica, ela funciona da seguinte forma, né? Boa parte do nosso Congresso, eles são de pessoas que estão ali porque estão comercializando votos. O Centrão é o quê? O Centrão é um banco, é um balcão de negócios, tá? O Centrão apoia PFL, apoia PT, apoia quem for, quem tiver no governo e que der cargo, o Centrão tá junto. O Centrão é isso, tá? Então, os banqueiros financiaram o Centrão, ganharam a eleição, Bolsonaro ganhou a eleição em função disso, tá certo? E é importante, eu sei que o assunto aqui era municipal, mas é importante entender a essência da disputa que está em jogo, tá? Para poder, inclusive, entender o resultado eleitoral. Então, objetivamente, a questão econômica é quem determina isso. O que aconteceu é que elegeram um fascista, o cara desqualificado, começa a fazer uma agenda anticivilizatória, se isola do mundo, né? Acaba a natureza, bota fogo na Amazônia. Quer dizer, um conjunto de problemas assim, e aí essas pessoas trabalham na lógica do bode, né? Agora está na hora de tirar o bode da sala, né? Essa piada todo mundo conhece, ou boa parte das pessoas conhece, né? Quer dizer, a situação estava muito ruim, eu boto um bode na sala, aí vai ficar muito pior, porque fica fedendo, fica as coisas todas. Quando você tira o bode, as pessoas vão achar bom. Então agora eles querem tirar o bode, quer tirar Bolsonaro, mas querem manter a política, tá certo? De exploração e de aprofundamento, tá? Em benefício dessa coisa do neoliberalismo, que é extremamente cruel, massacrante, genocida com a população, é chamada necropolítica.
Isso é importante, tá? Porque, na verdade, o mundo todo vivenciou esse movimento, né, da extrema-direita por insatisfação. A extrema-direita pega carona na insatisfação popular, porque as pessoas estão sendo exploradas, está aumentando a miséria, está aumentando a concentração de renda, está aumentando o desemprego, está aumentando, enfim, pessoas, população na rua, miséria aumentando. Então as pessoas se rebelam contra isso. Aconteceu no Chile, aconteceu em todos os cantos, né? E aí a extrema-direita se aproveita desse vácuo, porque esse vácuo, ele culpa a elite tradicional, e a extrema-direita vem aí e diz, olha, a solução não é essa, a solução é tirar os políticos, é prender todo mundo, é algemar, não sei o que lá, bababá, né, balela, né? E de repente eles conseguiram eleger um conjunto de governantes no mundo, né, a começar pelo Trump, né, e aqui o Bolsonaro, tá? Mas o movimento dialético das coisas, né, fez com que a população começasse a reagir e perceber que esse movimento da extrema-direita, na verdade, é o caminho, é o mesmo caminho, em última análise, do ponto de vista econômico, e é um caminho anticivilizatório. Então, aí começaram as reações no mundo todo, que tem motivo de comemoração, tá? A eleição dos Estados Unidos, ela é uma eleição que volta, pelo menos tira o personagem de extrema-direita, anticivilizatório, anti-ciência, né? Mas não quer dizer que há um redirecionamento econômico, né? Na verdade, o Biden, ele representa o mesmo grupo, né, que sempre dominou e que explora os outros países, né? Mas de qualquer forma, a campanha nos Estados Unidos, por si só, é uma campanha. A campanha é o grande mérito. Não é a eleição do Biden, é a campanha como ela foi feita, como ela foi construída, a hegemonia que pode evoluir daí a partir dos movimentos negros, dos movimentos identitaristas, né? Identitários, né? Esses movimentos, eles são importantes porque eles são civilizatórios, tá? Eles não são transformadores de forma profunda na economia, vamos falar nisso. Mas então os negros, as mulheres, as minorias, os imigrantes, né, participaram do processo eleitoral, e isso é importante, porque isso trabalha uma hegemonia diferente, tá certo? Dentro dos Estados Unidos, né, um processo de construção. Mas reações importantes aconteceram na Bolívia, reações importantes aconteceram em vários países. Então essa dinâmica aconteceu nos outros países, mas assim um retorno, no caso da Bolívia, um retorno a política anterior de inclusão social, de aumento do salário mínimo, de inclusão das pessoas, de envolver a grande massa da população, tá certo? No processo político, processo econômico do país, tá? Da divisão, do usufruto da riqueza do país que acontecia na Bolívia, e que o golpe veio com financiamento de interesses internacionais, tá certo? Para voltar à política anterior de exclusão, né? Então a eleição da Argentina, a decisão da população do Chile em romper com a constituinte neoliberal, né, que é onde começou o neoliberalismo muito fortemente no Chile. Então, na verdade, é uma reação no mundo todo. E no Brasil, o que é que acontece? Né? E aí a gente entra um pouquinho a lógica do que aconteceu, a análise que aconteceu no Brasil, né? O que aconteceu no resultado eleitoral do Brasil? O que aconteceu é o seguinte: a população disse o seguinte, olha, aquela enrolação de que veio uns militares aqui, uns caras aqui que falam de prender, de não sei o quê, que são os caras mais honestos do mundo, tá certo? Eu vou tentar aqui só organizar aqui a minha bateria, senão pode cair a bateria aqui, tá? Vou tentar aqui organizar só um pouquinho. Agora já deu certo, pronto. Então vamos lá. Então, na verdade, é o seguinte, então, aquele negócio assim, contra a política, aquele esquema, né, do Lafé, né, ou seja, aquele esquema de prender Lula, aquela fantasia que criaram de honesto, de não sei o que, para eleger Bolsonaro e para eleger um conjunto de deputados, senadores, não sei o que, né, que seria apolíticos, mas na verdade é político e da pior espécie, tá certo? E político da pior espécie. Então, essa fantasia, ela caiu. Então as pessoas perceberam que não era por ali, que na verdade foi uma grande enganação. Mas aí a população, ela se desiludiu, está se desiludindo com o bolsonarismo, com essa coisa acéfala, essa coisa desqualificada, tá certo? Por um lado, tá? Mas por outro lado, ela não teve ainda a confiança de retornar, tá certo? À visão anterior. Ou seja, é diferente da Bolívia, só que lá é eleição presidencial. Esse é um detalhe importante que a gente precisa falar, tá certo? Lá a eleição é presidencial, tá? Então é diferente, né? Você imagina que a população, né, só um pouco... Oi.
Estão me vendo? Pronto. Então, na verdade, lá a população estava discutindo o projeto do país. Aqui o que acontece? A população rejeitou esse novo caminho, tá certo? Do bolsonarismo, da extrema-direita, mas por outro lado, tá certo? Ele não voltou à esquerda. Ele ficou assim, numa situação de insegurança, então eu não tenho segurança, então eu vou pegar aquele prefeito que já foi prefeito 200 vezes aqui, e que eu sei que pelo menos ele não é um maluco de direita, de extrema direita, né? Tá certo? Não tá dizendo coisa, mas já foi prefeito aqui, então vamos eleger esses caras, vamos eleger aquele vereador, vamos eleger, enfim. Então a população, né, criou uma situação de digamos assim, de retorno, mas ainda no meio do caminho, saindo da aventura da extrema-direita, mas voltando para um ponto ainda de conservador, tá certo? No sentido de manter a política tradicional. Então, por isso que explica essa fragmentação de eleição de deputados, de prefeitos e vereadores de partidos tradicionais, do chamado Centrão. Eles ganharam a eleição? Na verdade, a população, a sociedade está na transição, tá certo? Saindo da aventura, tá voltando, passando pela essa situação de estabilidade na eleição, numa pandemia, numa situação de muita instabilidade, né? E sem identificar esses caras como responsáveis, inclusive, pela miséria do povo, né? Pelas reformas antipopulares, né? Anticientíficas, né? Porque o Centrão, em última análise, né? Ele não é bolsonarista de extrema direita, mas o Centrão, em última análise, realmente é o partido, né? É o partido, os Centrão são os partidos, né? Que dão sustentação aos interesses econômicos, são os comerciantes de votos, né? Mas a eleição de prefeitura, ela tem os caracteres local também, e é isso que precisa ser entendido, tá certo? A disputa da prefeitura, ela acontece de uma forma interessante. Como é que a política tradicional trabalha para poder garantir a sua manutenção no poder? Eu acho que isso é que é importante que a gente faça essa reflexão, tá certo? De um modo geral, eu queria fazer essa abrangência necessária, eu achei importante falar essa coisa mais geral, mas a nível local, o que é que acontece na prática? O que acontece na prática é o seguinte: a eleição municipal, ele tem o aspecto, primeiro, dos interesses locais, às vezes corporativos, de políticos tradicionais, né, que vê na política a forma de ascensão, seja pessoal, seja financeira, né, ou seja de vaidade, seja lá o que for. Então isso aí faz parte de uma rede geral, né, para poder a manutenção do status quo, ou seja, a manutenção das coisas como estão, né? Então é simples, você está aí votando num prefeito aí, né, qualquer prefeito aí, mas esse prefeito tem uma ligação com o deputado, que tem ligação com o deputado estadual, que tem ligação com o deputado federal, e forma uma rede, né, que vai terminando elegendo e mantendo a maioria. Né? Diferente, por exemplo, da Bolívia, Lula foi eleito aqui, mas a imensa maioria do Congresso era gente que fizeram da eleição um comércio, né? Ou fizeram da eleição os seus interesses pessoais, o chamado Centrão. Isso é importante dizer, tá certo? Então esse Centrão, ele tem uma lógica, tem uma rede, né, de dominação que começa com o teu vereador, que a gente votou lá, aquele vereador lá, aquele vereador não vai fazer, não significa nada, é um vereador, é um amigo meu, tá certo? O partido dele não presta, mas é um amigo meu, eu vou votar nele. Mas ele faz parte de uma rede de sustentação que chega lá no voto no Centrão, comprado para vender uma empresa brasileira, para evitar que o dinheiro do pré-sal vá para a educação, para congelar o salário, para congelar o dinheiro da saúde, da educação. Então você está votando num vereador aí de um partido aí e não está imaginando a dimensão que isso tem em rede, porque esse vereador vai apoiar um deputado estadual numa lógica, né, uma lógica de eleição tradicional, né, com uma espécie de compra de voto, de favoritismo, enfim, essa coisa toda, e você vai criar toda uma rede. Então, a eleição, na verdade, de vereador, ela tem essa lógica, mas essa lógica de prefeito de alguma forma também, mas isso aí, ela para poder isso não acontecer de forma nítida, né, o que acontece? Se cria toda uma fantasia na eleição. Isso é importante falar, né? Essa é uma coisa que a gente tem que ver. A eleição se torna um carnaval. A eleição não se discute com profundidade qual é a questão de fundo do país, nem nas eleições das capitais. O que está em jogo? Ninguém discute o que está em jogo, não. Se discute uma fantasia. Eu vou fazer melhor, eu vou calçar mais rua,
Eu vou criar um posto de saúde como se fosse possível, de forma mágica, um prefeito fazer uma campanha completa, uma gestão completamente diferente do Brasil. Aumentar o emprego, vamos dar emprego. Olha, se a política nacional é para desempregar, como é que nós vamos conseguir aprofundar a criação de empregos no meu município? Então há uma fantasia mais geral, tá certo? As eleições viram carnaval, polarização artificial, tá? Eu sou azul, você é verde, vamos brigar e não sei o que, o meu candidato é melhor, vamos tomar cana, vamos andar, vamos dançar no funk, enfim, vamos criar na população um embotamento para ela não perceber o que é a disputa real na eleição, tá certo? E aí você minimiza, traz a eleição para o seu campo aqui, do seu município, seu bairro, tá certo? E faz o seguinte, olha, o importante é esse vereador aqui, vai ajudar porque ele é do bairro, ele vai não sei o que, e você termina, né? E a população termina, boa parte dela, transformando a eleição numa coisa extremamente artificial, sem discutir de fato qual é a demanda real que está em jogo a eleição. Mesmo a eleição de vereador, que está em jogo é um projeto, e o projeto ou é inclusivo, ou é de inclusão social, ou é em favor da população, ou é em benefício das corporações, dos interesses menores. Seja lá, mesmo que aquele vereador faça alguma coisinha no bairro, né? Mas em última análise ele está a serviço dessa rede geral, tá certo? Inclusive instrumento dessa rede, né? Porque ele nem é beneficiado de forma significativa. É pessoalmente as migalhazinhas, mas o sistema precisa disso. Paulo Guedes, para congelar o seu salário, para desempregar, para beneficiar os bancos, precisa daquele vereadorzinho da menor cidade, daquele partido do Centrão. Tá certo? A verdade é essa, que a gente precisa dizer. Mas aí cria essa artificialização, cria campanhas polarizadas, onde a grande maioria das pessoas terminam não enxergando na eleição a oportunidade de fazer mudança ou de votar em pessoas que estão nesse campo de mudança social, de melhoria da vida do povo. Isso é importante falar, porque, inclusive, muita gente falou, né? Assim, mas assim, olha, pessoas de esquerda, pessoas ideológicas, né? Porque a eleição são várias eleições, né? Você tem várias eleições ao mesmo tempo na mesma eleição. Pode prestar atenção. Eu até conversando com algumas pessoas que foram candidatas pela esquerda, né? E as pessoas dizendo, olha, eu pensava que ia ter mais votos, não sei o quê. Eu expliquei, olha, vamos entender o seguinte, são duas eleições, pelo menos duas eleições completamente diferentes. O cara que é eleito naquela lógica tradicional do bairro, do favoritismo, tá certo? Da ligação com o prefeito, da criação daquele jogo, né? De favorzinho aqui, de negócio. Esse voto é de outra eleição. Essa é outra eleição. Esses vereadores, eles vão chegar na Câmara e não sabem nem o que é, entre aspas. Pode até saber, mas não querem ser vereador de fato. Eles querem aproveitar, às vezes. E olha só, como foi interessante. Quando você vê a nominata dos candidatos a vereador, o que chamava atenção esse ano? Fulano da van, não sei quem do gás, não sei quem do mercadinho, não sei quem do posto de saúde, não sei quem. O que mostra o quê? Que a pessoa tem algum tipo de prestação de serviço, privado ou público, pessoal, é uma pessoa bem relacionada e que agora quer ser candidato a vereador. Para defender o quê? Qual o projeto dele? Ou é para defender a possibilidade dele ser vereador, tá certo? E ter benefícios, entre aspas, ter um upgrade na vida, né? Afinal de contas, se eu sou um entregador, sei lá, se eu tenho uma profissão e posso ser vereador, né, vou ganhar melhor, vou ter valorização, vou ter poder, né? Tá certo? Então, e você vê uma quantidade de gente que trabalha essa coisa da prestação de serviço, né? Privada ou pública, né? Então, não sei quem, isso aí foi bem nítido nessa eleição, né? E boa parte desses foram os que foram eleitos, não é verdade? Então, esse povo, a esquerda, quem está discutindo projetos, não está disputando esse voto não, gente. Isso que a gente tem que entender. Então você tem os votos que são, digamos, na política menor, tá certo? Numa percepção limitada do que é política, numa visão imediatista de olha, esse cara é do bairro, esse cara é meu amigo, pode ser que de alguma forma me ajude, né? Tá certo?
Então essa parcela, ela não está sendo disputada pelo quem faz a política, tá certo? Quem faz a política, tá? Quem faz a política, tá certo? Pelos interesses, digamos, ideológicos, tá certo? Quem faz a política ideológica, ele vai disputar outro tipo de voto, outra eleição, certo? Ou vocês acham que, vou dar um exemplo aqui, Yara, né? Ou vou dar um exemplo aqui, Ramon, vou dar um exemplo aqui, algumas pessoas que foram eleitas, que foram candidatos, melhor. Vocês acham que ele foi candidato por quê? Porque eles queriam upgrade na vida? Ou porque tem ideologia? Porque de fato sabe o que é política, porque de fato sabe o que quer fazer na Câmara e sabe o que é um vereador, tá certo? Mas aí esses votos são votos restritos. E são votos restritos, então eles são uma disputa naquele grupo entre o pessoal ideológico. Então, se Divaneide, em Natal, tem 6 mil votos, se Natália Bonavides, quando foi vereador, teve 6 mil votos, tá certo? Ou Amanda Gugel, em outra época, esses votos, eles são tirados do mesmo grupo. Então, quando Luiz Carlos, para dar um exemplo também, tem uma votação relativamente pequena, não é que ele foi rejeitado, é porque os votos, hoje Anassá, os votos que ele estava disputando, são votos restritos. Porque aquele voto, a gente não sensibilizou ainda aquela pessoa lá do bairro, da comunidade, que ele tem que usar a política na disputa real do que é a política. Tá certo? Votando em gente, que defende a sociedade justa, que defende a inclusão social, que defende a luta dos trabalhadores, os direitos das pessoas, os direitos da cidade, da cidadania, o meio ambiente, a ciência. As pessoas não estão sensibilizadas para isso. E aí nós vamos ter que disputar os votos entre as pessoas da própria... dessas pessoas que têm essa percepção da política, percebe? Então essa é uma diferença importante. Eu acho que as pessoas não devem se sentir derrotadas, né? Inclusive hoje eu vi uma live de Fernando Lucena, né? Que perdeu a eleição, e ele levantando algumas questões sobre o modelo da eleição, que a pandemia atrapalhou, boa parte das coisas que ele falou, ele tem razão. Mas, na verdade, o que acontece é que os votos ideológicos, eles são ainda insuficientes, tá? Essa é uma questão importante, tá? Agora, existe um grupo de votos, e isso é importante lembrar, que são aquelas pessoas que fazem a luta, né? As lutas específicas, né? O que a gente chama de identitárias, né? Ou seja, lutas específicas do negro, do LGBT, tá certo? Do cadeirante, enfim, dos trabalhadores. Quer dizer, as pessoas que fazem essa luta do meio ambiente, né? Elas sempre têm um potencial de voto importante. Se você olhar no Brasil, você vai ver que boa parte dos mais votados no Brasil, tá certo? Ou aqui em Natal, né? Tem na sua bandeira de luta característica dessas bandeiras, né? Tá certo? Por exemplo, Divaneide, né? É uma grande vereadora, né? Que luta pela inclusão social e tem um apelo muito forte na luta antirracista. Então, esse grupo, né? Tem um grupo de eleitores que votam e votaram nesse grupo, né? Ainda bem, né, de vereadores, e aí nós temos o que comemorar, né? Muita gente foi eleita, né, inclusive de lutas mais difíceis, né, mais duras, como contra o preconceito social, contra o racismo, contra a LGBT-fobia, enfim. Então tem um conjunto de coisas que tem que ser comemoradas, inclusive foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece no mundo todo hoje em dia, né? Tá certo? São sim lutas importantes e necessárias, mas são suficientes? São suficientes? Essa é que é a grande pergunta. Qual é a nossa luta? O que é que a gente tem que encarar agora? Tá? Eu acho que essa é a questão que a gente precisa entender. Primeiro é entender o seguinte: quem luta ideologicamente, tá certo? Colaborou com o companheiro que foi eleito. Ou que não foi eleito, mas colaborou com a compreensão da população da luta, tá certo? Então não se sintam derrotados. Vocês que fazem política por convicção, por ideologia, nós somos vitoriosos. Essa é a primeira questão que tem que ficar muito claro, tá certo? A segunda coisa é o seguinte: as limitações que representa essa eleição do ponto de vista da Câmara Municipal ou até mesmo de uma prefeitura, né? Tá certo? Eu vi que o prefeito de Maricá, do PT, foi eleito com 88% dos votos, alguma coisa assim, fez uma votação estupenda, né?
Mas por quê? Porque lá tem petróleo e a prefeitura tem o foco na inclusão social, tá certo? De botar as pessoas no orçamento, de fazer a política de fato justa para a população, preocupado com o seu transporte, preocupado com moradia, preocupado com coisas da população, né? E é um desafio muito grande. Os prefeitos de esquerda, os prefeitos ideológicos têm um desafio muito grande. Como é que eu consigo fazer uma boa administração, incluir as pessoas com um modelo econômico cruel como esse? Com um modelo econômico nacional que aumenta a miséria, que dificulta mais ainda as pessoas ter acesso aos seus direitos, aos benefícios sociais. Como é que fazer isso? É muito difícil, gente. Ser vereador e ser prefeito no modelo de Paulo Guedes, de Bolsonaro, é muito difícil. É necessário, então, que a gente se desdobre, que os nossos prefeitos e vereadores façam o trabalho mais exemplar possível, se dedicando ao máximo, usando a ciência, fazendo todo o esforço, tá? Para ter governos eficientes, porque essa é a disputa em última análise, percebe? Pelo menos a nível de municípios, né? Quer dizer, a imensa maioria dessa eleição, das disputas, foi o quê? Foi o prefeito atual, o cara que foi prefeito antes, porque tem uma referência. Então, na hora que Odon é reeleito, ele está representando o quê? Um trabalho que foi feito. Só que esse trabalho tem que ser sustentável. E para ser sustentável, a gente tem que fazer a diferença mesmo. Tá certo? O nosso deputado Francisco, né? Ele foi prefeito de Parelhas. Por 2 mandatos, acho. Aí minha pergunta é, como é que está o PT em Parelhas hoje? Como é que estão os avanços que ele apresentou no mandato dele? Foram sustentáveis? Evoluiu o nível de consciência da população de Parelhas? O que avançou em Parelhas efetivamente de forma sustentável? Esse é o desafio também que os nossos vereadores e prefeitos precisam entender. Além do mais, toda essa luta, ela é parte de uma luta mais geral. E essa luta mais geral, nós não podemos fugir dela. A nossa última e última análise, seja até mesmo no processo eleitoral, na menor cidade do Rio Grande do Norte, a nossa última e última análise é se somar à luta de quem quer a inclusão social, quem quer a justiça social, quem combate a concentração de renda cruel do neoliberalismo, quem combate a política de Paulo Guedes, a política do neoliberalismo, dos banqueiros, dos concentradores de renda. Em última análise é isso. Mas a gente fazer um bom mandato de vereador, uma boa prefeitura e saber fazer isso com competência é imprescindível, até para a gente ganhar espaço nessa micropolítica tão difícil e tão dura de acontecer. Tá? Eu não sei se alguém aqui quer comentar alguma coisa, né? Quer fazer alguma pergunta. Eu tô vendo algumas coisas aqui, né? Tá certo? Alguém falando sobre Parnamirim, sobre um conjunto de coisas assim, né? E é bom lembrar, tá certo? É bom lembrar, tá? Que, na verdade, a população também precisa de alternativa, né? Tá certo? Então, a gente precisa lembrar que muitas vezes a população ficou numa situação difícil porque os candidatos que foram apresentados é o prefeito atual, o ex-prefeito, todos eles ligados ao Centrão ou ligado a nada, ligado aos interesses corporativos local, né? Tá certo? Então, na verdade, essas pessoas precisam de alternativa. Então, na minha opinião, é a opinião pessoal minha, o PT e a esquerda é para lançar candidato em todas as cidades. A gente tem que deixar a alternativa pro povo. Não pode apoiar candidatos que a gente tem dúvida qual é o seu objetivo realmente de eleição, tá certo? Eu quero aqui deixar um abraço para todo mundo dessa luta, né? E quero lembrar aqui algumas candidaturas que foram importantes. É até difícil para mim começar a lembrar, né? Porque tem tanta gente boa aí que foi candidato, né? Quando você olha, por exemplo, o quadro de candidatos a vereadores de Natal, foi fantástico, né? Eu acho que Natal nunca teve uma quantidade de candidatos de esquerda tão qualificadas, né? Como nós tivemos nessa eleição, né? Pessoas assim que vieram fazer a campanha. E aí, estou me lembrando aqui o Daniel Valença, né? Por exemplo, tá certo? O Daniel Valença, por exemplo,
que foi um cara que foi chamado para a missão, né? Foi chamado para a missão para ser candidato, né? É um professor universitário, um cara sociólogo, profundamente comprometido com as lutas populares, e que foi chamado para isso, né? E aí estão aí, acho que estão, sei, parece aí que há uma possibilidade dele não ser vereador, né? O que é uma perda, mas não é uma perda para ele, percebe? Porque Daniel é um lutador ideológico. Aonde ele estiver, vai estar lutando. Tá? A verdade é essa. Como Luiz Carlos Petroleiro, como Janassá, como Yara, como, enfim, um conjunto de outros companheiros aqui, como Ramon, né, meu amigo Ramon lá em Santa Cruz, como Mantinha, né, Martins, e tanta gente boa aí, espalhada pelo estado todo aí, né. Alguém perguntou aqui aquela análise de Mossoró, né. A análise de Mossoró é muito claro essa micropolítica, né, como conseguiram transformar a política em Mossoró na política local, né. Então, houve uma potencialização de uma rejeição progressiva que Rosalba, né, está alcançando, né, cada dia que passa ela vai se desgastando mais, né, vai tendo mais dificuldade, e de repente a população meio que naquele momento fez uma daquela fase anterior, tá certo, que aconteceu há 2 anos atrás, tá? Então de repente o Alisson ainda representa essa visão assim, e inocentemente muita gente acredita nisso, né? Uma visão assim apolítica, né? Apartidária, é um cara que na verdade não é assim, né? Todo mundo é político, todo mundo, sua atitude é política, né? E o Alisson tem um posicionamento dele, tá certo? Então eu vejo a ascensão de Alisson como muito mais como um processo, tá certo? Um processo, muito mais como um processo de rejeição a Rosalba, de que acreditar e apostar no nome dele propriamente dito, tá certo? Isolda teve uma campanha muito bonita, muito cheia de proposta, muito boa, né? Tá certo? Mas ainda não conseguiu despertar na população a coragem, né? Esse é o nome, né? Tanto é que Lula usou isso, né? Tá certo? A esperança tem que vencer o medo, tá? E acho que Mossoró ainda não chegou nesse ponto da esperança vencer o medo. As pessoas ainda têm muito receio, né? Tá certo, em Mossoró. Mas o tempo vai mostrar, né? Eu quero deixar um abraço aqui para a Isolda, minha companheira Isolda, né? Que a campanha dela foi muito bela, foi muito de ideias, de propostas, né? E tenho certeza, tá certo? E tenho certeza que foi um processo importante na incorporação. A ruptura, né? De uma oligarquia ou de uma pessoa representando a oligarquia tem sua importância, tá certo? Vamos deixar isso claro. Mostra um processo, né? Se a gente tivesse, aí os mais novos não sabem disso, mas se a gente tivesse há 10 anos atrás, a gente estava com polarização das oligarquias tradicionais, né? Agora não existe exatamente a oligarquia hegemônica, né? O que existe é um conjunto de pequenos oligarcos, né? Vinculados a alguns deputados, algumas coisas assim, tá certo? Oligarco municipal, né? Vamos usar esse termo, né? Mas não tem mais aquela força pesada, tá certo? Fazer aquela força pesada que tinha nas oligarquias há um tempo atrás, né? Rosalba pode representar, né, um enfraquecimento de mais uma oligarquia no Rio Grande do Norte, tá certo? E que, claro que a gente, quando está falando essas coisas, não é nada pessoal, né? A gente analisa as coisas politicamente, né? Os interesses econômicos que estão por trás, os interesses políticos, mas não pessoalmente, né? Pessoalmente, a nossa luta não é contra ninguém pessoalmente, tá? A nossa luta é por mudar a sociedade, construir um processo que seja mais justo para todos, tá bom? Então eu acho que eu já falei demais, tá bom? Eu queria deixar essa contribuição nessa discussão, tá? E dizer que é isso, vamos à luta, parabéns aos que lutam, parabéns aos que lutaram e parabéns a todos que vão continuar lutando, tá? Eu quero também aqui falar um pouquinho, até me chamar a atenção disso, né? De uma coisa muito interessante, né? E para comemorar, que tem a ver com aquilo que eu falei já aqui durante o debate, né? Durante a conversa, melhor, que é a eleição de Brisa, né? A eleição de Brisa é uma surpresa muito legal, mas pensa bem, é uma surpresa em partes, né? Porque o que representa a eleição dela, na verdade, né? A votação dela, como a de Divanei, de certa forma também, representa que uma parcela da população, tá certo, se identifica com ela, se identifica com a luta, se identifica com a mudança social, se identifica com a luta civilizatória, a luta da inclusão da mulher,
a luta da inclusão dos negros, a luta da inclusão social, da sensibilidade das pessoas, né, com as pessoas, né, de ver as pessoas, tá certo, como a inclusão dos jovens, né, tá certo? Então isso é muito legal, eu quero dizer que é motivo de grande comemoração, até porque, se você pensar bem, um voto que é dado assim, uma campanha que é realizada dessa forma, uma pessoa que participa desse processo eleitoral, dentro dessa lógica, dentro desse grupo, tá certo? É um nível de qualidade completamente diferente de quem faz a política tradicional. E potencializa, tá? Potencializa, tá certo? Muito a luta, tá? A luta pela mudança social, né? Queremos lembrar também, né, assim, enfim, né, que de uma geral, né, é isso, né? Cada um que está nos ouvindo aqui, tá? Tem o seu papel. E a minha luta é essa, né? Tentar manter a comunicação, conversar com as pessoas, tá? E eu quero deixar um grande abraço a todos e todas, tá? E se de fato essas reflexões aqui tiverem importância, né? Se vocês acharem importante, eu peço para que compartilhem, tá? Muito mais, não para projetar meu nome, mas para a gente facilitar o processo de debate dentro da sociedade. Um abraço a todos, tá? E até a outra oportunidade. Para explicar por que ele perdeu o voto. É porque o outro teve mais voto que ele, né? Quem? Por que Daniel Valença perdeu? Alguém perguntou aqui essa história de Daniel Valença, né? Lembrar o seguinte, é que, na verdade, a eleição desse ano teve uma característica diferente, tá? Eu vou só dar essa explicação para encerrar, porque eu não sei muito longo, né? Que esse ano, isso explica certas ações de alguns partidos, tá? Esse ano foi proibido coligação proporcional, então podia ter coligação para prefeito, né? Então você pode ter um prefeito de um partido, o vice do outro, e ter vários partidos apoiando aquele prefeito. Mas na nominata, ou seja, nos nomes de vereadores, não houve coligação. Então os partidos, eles têm uma soma de votos, e essa soma de votos vai estabelecer a quantidade de vagas que ele tem, tá certo? O que aconteceu é que os partidos, de um modo geral, que usam a campanha de forma estratégica, né, por interesses pessoais, né, eles lançam muitos candidatos, né, alguns financiados sem chance nenhuma, para poder fazer essa soma de votos, né? E, infelizmente, né, o que parece é que o PTB, né, apresentou alguns nomes que estavam impugnados, mas que foram revalidados. Então, na soma geral de votos, tá certo? Há uma possibilidade, isso eu não sei se está confirmado, de que o PTB vai ter uma vaga e essa vaga vai sair do PT. E o Daniel, como é o terceiro mais votado, então sairia o Daniel, tá certo? Essa é uma possibilidade, mas vamos esperar aí os desdobramentos, ok? Bem, gente, se valeu a pena, tá bom? Quero deixar um abraço, eu quero que qualquer coisa comentem, curtam e se puderem, compartilhem. Grande abraço. Falar da Brisa, porque a Brisa foi a Edvanei já tá lá. Daniel já é de Natal.